Frente de Sala. Olá, estou a ouvir mais um Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Eu sou a Susana Araújo e neste episódio vou consigo até um mundo absurdo, onde tudo tem lógica e ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Falo da peça Vida Inversa, que o Teatro Meridional está a apresentar para assinalar os 30 anos. O texto é de José Luís Peixoto e a encenação de Natália Luísa. Nós falámos com ambos e ouvimos também o elenco. Ela dispensa apresentações e acaba de despedir-se dos palcos depois de 65 anos de carreira. Neste episódio, as sugestões de leitura são de Simone de Oliveira. Ouça até ao fim, porque lhe deixamos ainda algumas sugestões culturais para estes dias. Chama-se Vida Inversa e coloca-nos perante uma equipa de 5 pessoas a trabalhar num ambiente completamente disfuncional. A peça assinala os 30 anos do Teatro Meridional e está em cena até 16 de abril. Pessoal, reunião em 5 minutos! Reunião em 1 minuto! Reunião já! Repita lá isso! O que aconteceu, quando voltar a acontecer, acontece da mesma maneira. É a mesma coisa. Já passou, não passou? Vê-se que está impecável. Hoje estamos cheios de tempo. Isto, aqui uma cartomante na empresa é... De grande serventia. E eu, Tracy, é muito obrigada. E ela, Madame Buff, não tem nada... Que agradecer? E eu tenho. E ela... Ora é essa? Madame Buff, Mademoiselle Béranger, Bottard, Jean e Daisy trocam ideias para um projeto do município de Bucareste, na Roménia, mas ninguém sabe muito bem qual é. Margarida Cardial, Ana Catarina Afonso, Paulo Pinto, Renato Godinho e Maria João Falcão interpretam estas personagens criadas por José Luís Peixoto. Depois da primeira colaboração em 2005 na peça Amanhã, o escritor responde a um novo desafio lançado pela encenadora e diretora artística Natália Luísa: escrever um texto que pudesse ser uma parábola dos nossos dias. A cumplicidade e o entendimento entre ambos resultou neste Vida Inversa, que apresenta um mundo distópico, mas não muito diferente do nosso, e que remete para o teatro do absurdo e para o seu mestre Eugênio Ionesco. Algo que Peixoto e Natália Luísa pretendiam desde o início. Houve um aspecto aí episódico que contribuiu muito para que se trouxesse concretamente Ionesco para esta peça, porque a maior parte da peça foi escrita na Roménia. Eu estive a participar numa residência de escrita em Timișoara e foi lá que eu escrevi praticamente a peça toda. No entanto, essa ideia de ir ao Teatro do Absurdo já vinha das nossas conversas iniciais. Isso foi mesmo um ponto de partida. Sim. Não há nada mais absurdo do que o tempo que nós estamos a viver, não é? É que é viver ao segundo. Já não temos a perspectiva da hora. Temos tanto tempo como em todos os outros dias, parece-me. Os temas, assim, talvez que provocaram mais o texto têm que ver com a tecnologia, têm que ver com certas circunstâncias do tempo que estamos a viver, que nos fazem pensar o próprio tempo, o passado, o presente, que nos fazem olhar para princípios essenciais, não é? E para fazê-lo introduzem na peça vários elementos do absurdo. Há um patafísico de serviço, mestre das soluções imaginárias e até uma cartomante, ambos para nos fazerem pensar o próprio tempo. Vida Inversa levanta um conjunto de interrogações às quais não dá resposta, mas abre espaço à reflexão, explica Natália Luísa. Como é que nós podemos ser a cada hora que passa? Onde é que nós estamos? E como é que nos posicionamos em relação a este... face à guerra, face à forma como a comunicação, que a comunicação é bombástica, é espetáculo, a comunicação espetáculo é feita, como é que o espetáculo também se ergue ou eu, sendo maior ou sendo diferente da comunicação espetáculo que todos os dias nos é imposta e nos condiciona. A atualidade está latente em toda a peça e de fora não ficam as redes sociais.
um lugar onde se decide uma grande quantidade de coisas, mas de uma forma, lá está, às vezes semi-aleatória, não é? E que nos deixa um pouco sem quase impotentes. Neste escritório em Bucareste não há Twitter ou Facebook, mas existem 2 máquinas que remetem para este tipo de plataformas. Há a máquina de supressão de necessidades, mas há uma outra máquina que é a máquina de expressão comunitária, que é as pessoas nessa expressão comunitária, que é um bocadinho, tem muito a ver com a rede social, que nos pode ser devolvida alguma identidade ou, pelo contrário, ela pode nos ser retirada em absoluto. É um belo equipamento este. Não há nada que uma máquina destas não consiga fazer nada. Há algumas coisas que não faz. Quais? A metafísica. A determinada altura há uma pessoa que entra no sistema, no metaverso, e morre dentro dele, não é? Que é o que acontece também à morte das nossas próprias identidades, para sermos alguém naquele lugar em que nos expomos, deixamos de ser depois nós próprios. E como se diz muitas vezes, nós tantas vezes somos espetaculares durante o dia nas redes sociais, e à noite vamos para casa e choramos sozinhos. Não há ninguém que responda do outro lado do eco de nós próprios. Nem sequer já a nossa própria voz ouvimos, porque já nem a temos, já nem sabemos qual é. Este é um sentimento que atravessa a ação de Vida Inversa. No final, diz-nos Natália Luísa, cada um problematiza a existência à sua própria maneira. Acho que cada pessoa que irá ver este espetáculo vai levar coisas diferentes. Depende do sítio onde estiver a colocar a vida. Pensado e desenvolvido já durante a pandemia e agora atravessado por uma guerra, o texto e, por consequência, a peça refletem o agravar de aspectos essenciais à existência humana. A falta de afeto, a falta de proximidade e contacto ou a ausência de comunicação. Mas esta é uma frieza que se esbate ao longo do espetáculo. José Luís Peixoto vê nesta capacidade de transformação uma marca da identidade do teatro meridional. Tem muito que ver com a estética do teatro meridional, claro, de uma forma ampla. As personagens, elas apresentam-se, e aí também a caracterização é fundamental, e tudo, a linguagem, os movimentos, tudo, apresentam-se muito de uma forma que realmente os coloca como tipos, os coloca como, não é? Eles se definem cada um como uma coisa muito específica e que, em certa medida, contém alguma artificialidade que se esbate completamente até ao final, em que eles são profundamente humanos. O contorno da vida e das coisas só se faz entre a sombra e a claridade. Mas é preciso a claridade também. E eu acho que, enquanto espectadores, levarmos a hipótese de uma janela para onde nós olhamos, que tem um caminho possível, é vital. E isso acho que sim, que tem a ver com o teatro meridional. Um fascinante trabalho cênico e de figurinos de Hugo F. Matos coloca o espectador perante um cenário disfuncional. Nada é prático nem condiz. As personagens cuidam de animais de plástico e os figurinos são assumidamente exagerados. Condições que foram um desafio para os atores Ana Catarina Afonso, Renato Godinho, Maria João Falcão, Paulo Pinto e Margarida Cardial.
Tanto o cenário como a nossa construção foi algo que foi acontecendo ao mesmo tempo. E isso foi muito equilibrado. Portanto, nós não sentimos nem, ou pelo menos eu falo por mim, mas acho que nós não sentimos a introdução de um mobiliário disfuncional no nosso trabalho. É como se fosse uma pintura abstrata, temos uma equipa criativa de um número de pessoas e cada uma vê aquilo que vê. E depois essa unidade, criar essa unidade, às vezes nem sempre é fácil, muitas vezes até recorremos a histórias criadas pela noite para nos encontrarmos num lugar comum. Eu acho muito importante o que é dito, mas também acho muito importante o espaço em que não é dito nada. E em que as personagens perguntam e depois não há resposta, ou a resposta não satisfaz as personagens. Mas que exige um grande rigor e ao mesmo tempo nos dá um grande prazer exatamente estabelecermos nesse ponto de equilíbrio em que existe jogo, existe verdade, não existe psicologismo, mas estamos a evoluir para uma coisa mais humana. Não é fácil. E a Natália disse-nos: tem sempre de ser verdade. Ou seja, podem propor uma coisa que seja enorme, mas ela tem que ser verdade. E creio que isso atravessa toda a construção das personagens. Sei como é difícil encontrar uma boa restaurante. Quem tem a sorte de achá-la, chama-lhe sua. Tenham muito prazer. À sua disposição, senhor vereador. Um mundo absurdo onde tudo tem lógica e ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Vida inversa é uma forma de olhar os nossos dias, a maneira como os vivemos e as opções que tomamos. Para ver no Teatro Meridional até 16 de Abril. Frente de sala. Simone de Oliveira, cantora, atriz e ícone cultural do nosso país, despediu-se dos palcos ao fim de 65 anos de carreira. No nosso site, em agendalx.pt, pode ler a entrevista que fizemos à artista sobre este adeus às atuações ao vivo. Gosto de tudo que é simplicidade. Neste Frente de Sala, Simone diz-nos quais são os seus autores favoritos e começa por sugerir o espanhol Arturo Pérez Reverte. Eu gosto muito do Arturo Pérez Reverte, gosto muito do nosso homem que é um médico que é maluco. Deixa eu ver como é que ele se chama, Nossa Senhora, não sei tão bem. Lobo Todos. Adoro ler os poemas do Torga. Adoro a Alicia. Ela tem um livro de poemas espantoso. Há um livro espantoso de poemas da vida de Bela Ferreira. O último é uma coisa extraordinária. É uma coisa, um filho que não nasceu, que é uma coisa brilhante. Eu gosto dos textos do Ari, claro. Gosto das cartas que a minha filha me escreveu quando tinha 8 ou 9 anos, estão guardadas. Gosto de muitas coisas que o meu filho escreveu, que escrevem os dois muito bem. Dou-lhe um exemplo. Para a mãe do Arco-Íris, amo de Pedro. E um da minha filha era: no verde das árvores do Luxemburgo encontro o verde dos teus olhos. A boa disposição e as preferências literárias de Simone de Oliveira. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Em abril, vários espaços da cidade continuam a celebrar os 100 anos de Pier Paolo Pasolini, o brilhante e controverso cineasta e escritor italiano. Deixamos 3 sugestões. Até dia 16, a Sociedade Nacional de Belas Artes acolhe a exposição de fotografia La Lunga Strada di Savia, de Paolo Di Paolo, que inclui ainda vídeos, material de arquivo e textos de Pier Paolo Pasolini. La mia professione consiste nel criticare la società che in certo senso mi consente, almeno per ora, di produrre in qualche modo. Ao longo do mês, a Cinemateca Portuguesa revisita Pasolini num ciclo que não é uma retrospectiva do seu trabalho como realizador, mas que antes investiga outros modos de relação de Pasolini com o cinema. E porque Pasolini foi também um homem de teatro, de 7 a 9 de abril, a Culturgest apresenta a peça Orgia, da autoria do italiano. A direção é de Nuno M. Cardoso e a interpretação de Albano Jerónimo, Beatriz Batarda e Marina Leonardo. Nas artes, chamamos a atenção para 3 novas exposições a visitar no MAT.
Prisma, de Vils, uma instalação monumental constituída por uma composição labiríntica de registros de vídeo captados em 9 metrópolos. Também Interferências, que junta dezenas de artistas numa exposição que afirma diferentes expressões da cultura urbana da cidade de Lisboa. Exigem-te mulher sem retribuir o que é devido. E, finalmente, Naturezas Visuais, o resultado de mais de 2 anos de investigação crítica em ciência climática, práticas criativas e ecopolítica. Já sabe, encontra muitas outras sugestões culturais em agendalx.pt. O Frente de Sala chegou ao fim e volta na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.